a todos e a todas. Muito obrigado por terem vindo. Bom, nós aqui no Bloco do Porto, no Bloco de Esquerda do Porto, vamos apresentar hoje, publicamente, o nosso manifesto eleitoral e também vamos fazer um pequeno balanço do que foi o último mandato autárquico. Mas antes de passar a palavra quer ao Sérgio Aires, que é o nosso candidato independente à Câmara do Porto, e à Susana Constante Pereira, candidata à Assembleia Municipal, e uma vez que este é o primeiro ato público onde eu tenho a função de mandatário da candidatura, deixem-me dizer que é para mim uma grande honra ser mandatário desta candidatura, não só por ser do Bloco de Esquerda, mas principalmente porque conheço o perfil humano e de trabalho dos candidatos, particularmente do Sérgio e da Susana. Conheço também os seus valores e, principalmente, a sua grande capacidade de intervenção na sociedade e, concretamente, na cidade do Porto. É uma honra muito grande pertencer a uma candidatura que procura colocar na Câmara do Porto uma esquerda que tem feito falta. Uma esquerda que dá prioridade às pessoas e que pensa numa cidade das pessoas mais do que dos negócios. Essa esquerda das pessoas, nesta cidade, uma cidade que, por exemplo, corre o risco de perder a classificação de património mundial da Unesco, é uma cidade que tem absoluta necessidade de ter na Câmara, na política autárquica, uma esquerda que seja realmente uma alternativa à atual situação. Eu só podia estar no Bloco de Esquerda para defender estes valores. É evidente que, deixem-me terminar citando a minha colega de profissão, Joana Craveiro, estou aqui porque esta é a minha cidade e é nela que eu quero viver. Portanto, sem mais demoras, passo a palavra à Susana Constante Pereira, que vai falar um pouco do que foi o nosso trabalho autárquico ao longo destes últimos 4 anos. Muito obrigado. Muito obrigada, Mário. Estamos juntos. Obrigada. Então, o balanço que aqui fazemos é, na realidade, um balanço em construção, porque o mandato ainda não terminou, vai muita coisa acontecer. Temos, nas últimas poucas semanas, sido prendados com muita coisa a acontecer na cidade, não será por acaso, e o Bloco manter-se-á até ao final do mandato, atento e interveniente. Desde logo, teremos amanhã uma Assembleia Municipal, em que há uma série de questões importantes que vão ser discutidas, a questão das contas consolidadas, que vamos voltar a tomar posição relativamente a elas, ou um apoio a uma associação, a Associação de Paralisia Cerebral aqui no Porto, que nos faz pensar, numa daquelas que é a luta que temos feito, quer no mandato, quer naquilo que pretendemos fazer, que é a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e, nomeadamente, aquilo que deveria ser um plano para a vida independente que ainda não existe na cidade do Porto, ou pelo menos que não tem o apoio que entendemos que o município deveria dar. Enfim, é um balanço, ainda assim, importante de fazer no momento político em que estamos vamos então olhar para estes 4 anos. Neste mandato demos continuidade a uma intervenção política próxima das pessoas, enraizada no território e orientada para as causas centrais da cidade. Fazemo-lo num projeto coletivo que envolve muitos ativistas da cidade e numa postura de oposição que entendemos ser necessária para fazer a luta pelos direitos das pessoas. Levamos à Assembleia Municipal, às Assembleias de Freguesia, à cidade no geral, questões fundamentais. A luta pelo direito à habitação, pelos direitos sociais, pela igualdade, pela não discriminação, por uma política que combate as alterações climáticas, por uma mobilidade que ultrapasse a guetização na qual algumas pessoas são relegadas para segundo plano, pela garantia na cidade de trabalho com direitos,
por um urbanismo que esteja nos antípodas da visão de cidade-negócio que Rui Moreira preconiza, por uma cidade com qualidade de vida e por serviços públicos de qualidade. Este é um trabalho que se fez ao longo deste mandato, a muitas mãos e cabeças, garantindo a continuidade do Bloco na cidade, intervenção que tem uma história longa. É esta a força que o Bloco juntou e continuará a colocar ao serviço do Porto. Mas vamos então concretizar. Sem vereador no Executivo, a partir do nosso trabalho na Assembleia Municipal, o Bloco de Esquerda, nos últimos 4 anos, fez aprovar neste órgão uma série de recomendações. Vêm sendo ignoradas, mas já lá vamos. A automatização da tarifa social da água, a criação de um programa municipal de cuidados informais, mais recentemente a consolidação de políticas locais de saúde que possam também responder à crise pandémica, com parcerias com centros de investigação, monitorizando as respostas que existem na cidade, auscultando dificuldades sentidas na área, no setor, pelas pessoas, trabalhadores, enfim, organizações da saúde, ainda não se viram passos dados nesse sentido. O reforço da verba às juntas de freguesia, que foi aprovada para o Orçamento de 2021, mas não viu a luz do dia, e que entendemos fundamental e que mais claro ficou com a situação da pandemia o quão importante este reforço é, pela resposta que as freguesias de facto deram às pessoas, respostas de proximidade importantes numa situação como estas e com parcos recursos que entendemos que devem ser reforçados. Rui Moreira continua a empurrar com a barriga. Um plano para a mobilidade em bicicleta no Porto. Fizemos aprovar esta proposta, não temos ainda qualquer indicação da sua concretização. Aquilo que vemos na cidade a este nível, com algumas vias cicláveis, dizem-no também os ativistas da mobilidade ciclável, são inclusive atentados àquilo que é a garantia dos direitos das pessoas que, enfim, optam por esta forma de mobilização. Enfim, a criação do dia mensal sem carros, fizemos aprovar. Esta, sim, Rui Moreira, apesar de em Assembleia Municipal ter recusado, veio a implementar, como outras, e destacaria ainda o Plano Municipal LGBTQI+, que recentemente aprovámos, com apenas o voto contra do grupo de Rui Moreira na Assembleia. Portanto, a luta para que agora sejamos consequentes, a cidade seja consequente com esta aprovação, continuará mesmo com Rui Moreira no Executivo, se for esse o caso. Portanto, sublinhar, na maioria dos casos, Rui Moreira tem recusado acolher no Executivo aquilo que democraticamente a Assembleia Municipal aprova, concretamente falando das propostas do Bloco de Esquerda, e entendemos que isto é uma leitura parca daquilo que é a pluralidade que a democracia local pretende garantir e, portanto, estamos atentos e vamos continuar a reivindicar o caminho que nos leve a uma visão de cidade na linha do que aqui apresentamos. Importa também assinalar as propostas que fizemos e que foram rejeitadas. Destacamos algumas. Que a Câmara, ao legislar, tenha em consideração o impacto das decisões no que diz respeito ao combate e à erradicação da pobreza, ou seja, medidas políticas à prova de pobreza. Foi rejeitado. O reforço da política local de habitação pública, aliás, muitas foram as propostas a este nível que fomos fazendo, desde logo em Assembleia Municipal por nós convocada para, enfim, discutir, debater, propor, encontrar soluções para a sangria dos despejos que se viveu ao longo deste mandato no Centro Histórico e não só. A alteração ao regulamento do parque habitacional na procura de garantir um acesso mais alargado à habitação camarária. A retirada dos terrenos municipais da lista do património alienar e a sua afetação para a construção de habitação pública, inclusive tendo em perspectiva o plano de recuperação e resiliência, foi rejeitada esta proposta. Propostas relativas à regularização de situações, ora de precariedade, ora pendentes de retribuição que existem dentro da própria Câmara, foram rejeitadas estas propostas. A suspensão por um ano, na altura, dos novos licenciamentos do alojamento local, enquanto decorria
deveria ter decorrido, não aconteceu, a elaboração do regulamento do alojamento local, enfim, depois houve um regulamento criado que permitia que em locais onde a pressão era já de 50% pudesse ser possível, em alguns casos, continuar a licenciar alojamento local e, portanto, não garantido aquilo que é o direito à habitação, além de que esse regulamento esteve em vigor uns meses e depois rapidamente foi suspenso com a justificação da pandemia, ou a moratória de 1 ano ao licenciamento de novas unidades hoteleiras na Baixa do Porto, território que sabemos está por demais sobrecarregado deste tipo de estrutura. E importa também dizer que estamos a falar de propostas que foram rejeitadas também por outras forças políticas representadas na Assembleia Municipal, incluindo, em muitos casos, a CDU, o PAN ou o Partido Socialista. O Partido Socialista que, aliás, nos tem prendado recentemente com algumas reviravoltas caricatas na posição política que tem assumido na cidade. A título de exemplo, a Estratégia Local de Habitação, uma estratégia que abrigaria o investimento que o Programa Primeiro Direito do Governo permite aos municípios, mas que, na forma que assumiu pela lavra deste Executivo, é claramente insuficiente para as gravíssimas carências habitacionais que se vivem na cidade. Apenas o Bloco votou contra, todas as restantes forças políticas a viabilizaram. O Regulamento Municipal da Habitação, que é gerador de exclusão, nos termos em que está, teve os votos contra do Bloco, da CDU, PS e Partido Socialista e PSD abstiveram-se naquilo que entendemos ser uma das mais importantes decisões dos últimos anos para garantir a inclusão de uma alternativa, de uma oportunidade a um conjunto enorme de agregados familiares que estão sem acesso à habitação pública. Vale a pena dizer, aliás, que Manel Pizarro tinha feito da alteração deste regulamento bandeira na campanha em 2003, fez uma coligação com o Rui Moreira, 2013, perdão, fez uma coligação com o Rui Moreira no mandato 2013-2017, como sabemos, e enquanto vereador com este pelouro da habitação, fez uma alteração ao regulamento parca e perfeitamente ineficaz que não veio resolver o problema. E vem agora condená-lo. Portanto, nem no Executivo o condenou, nem enquanto oposição no Executivo condenou, nem na Assembleia Municipal, de uma forma contundente, o condenou ou o combateu e agora, enfim, de facto, são reviravoltas que nos levantam questões. Para terminar, lembrar também que naquilo que é proposta do Bloco, e proposta do Bloco que o Bloco vai fazendo em diálogo permanente entre aquilo que é o nosso trabalho local e o nosso trabalho ao nível da Assembleia da República. Aliás, a composição das listas que apresentamos apresentam também esse diálogo. Aquilo que o Bloco vai reivindicando, como, por exemplo, os edifícios da defesa, que agora conseguimos que venham a ser garantia de cerca de mais do que 200 casas na cidade, em locais centrais, como a Lapa, a Avenida de França, o Trem do Ouro, enfim, estas propostas que o Bloco foi trazendo, tanto a nível da Assembleia da República como a nível local, foram por Rui Moreira, enfim, recebidas com resistência, descredibilização, negligência. Entendemos que esta é uma conquista, sem dúvida, para a cidade, em última análise, mais eficaz do que muitos dos anúncios que Rui Moreira tem feito no que diz respeito a habitações que ainda não vimos a receber as pessoas que delas necessitam. E, portanto, destacamos este exemplo daquilo que é o trabalho do Bloco nestes anos. Temos muito orgulho em toda esta intervenção e sabemos que só com mais força o Bloco, com mais força do Bloco, a resposta aos problemas da habitação, dos direitos sociais, no combate à pobreza, na garantia das igualdades, enfim, esta cidade será para todas e para todos. Se fizermos todo este trabalho, e não está aqui todo o trabalho que fizemos, sem estarmos no Executivo, imagine-se se estivéssemos. Para terminar, 8 anos do movimento de Rui Moreira à frente da cidade, à frente dos desígnios da cidade, 20 anos de governação de direita depois, o Bloco de Esquerda não desiste, nenhuma luta, e o Sérgio vai nos mostrar como. Obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas. De facto, este balanço autárquico que a Susana acabou de fazer é também
Exato, vou tirar a máscara porque é permitido nestas condições e também não conseguíamos traduzir, não é? Ok. Bom, como dizia, este lance autárquico que a Susana acabou de apresentar é também parte do manifesto que vamos aqui desvendar um pouco, porque de facto o que nós estamos a fazer ainda é a construir um programa da forma como tínhamos anunciado e, portanto, uma forma participada e que implica ouvir muitas pessoas, consensualizar muitas propostas, mas queríamos hoje já, de alguma maneira, trazer aqui um primeiro manifesto que tem a ver com aquilo que serão algumas das iniciativas bandeira que correspondem às principais propostas da nossa parte. Estas propostas respondem a pilares centrais para o município no momento em que vivemos, tais como a habitação, a saúde, o ambiente, os direitos sociais, a mobilidade, a educação, a cultura, a economia local, o trabalho com direitos e a participação e a democracia local. Tudo isto tem como objetivo transversal o combate à pobreza e às desigualdades, que é o grande desígnio desta candidatura. A proposta de cidade que estamos a construir é a seguinte. É uma cidade que se quer viva e que estanca a saída e permite o regresso das pessoas. Nas últimas 2 décadas, a destruição e alienação de centenas de fogos camarários retirou capacidade de resposta do município a muitas das centenas de famílias que esperam há anos por uma habitação digna. O Dr. Rui Moreira manteve esse legado de destruição de fogos públicos, ao manter, por exemplo, o processo de demolição do bairro do Aleixo e não aumentou a oferta de habitação pública de acordo com as reais necessidades da carência habitacional que se vive no Porto. Por isso, reabilitar e construir a habitação municipal, exercer o direito de preferência com critério e ainda regular fortemente o alojamento local é essencial e urgente. Em vez de vender e destruir casas, ou de as entregar simplesmente ao turismo, o município deve, acima de tudo, defender o direito ao local. Em muitas outras cidades europeias, a proporção de habitação social chega a ser superior a 20%. Apenas alguns exemplos. Em Amsterdão é 42%, em Viena tem mais de 40%, Haia tem 31%, Copenhaga 20%, Toulouse e Marselha têm mais de 18% e em Paris a meta do município é alcançar 30% de alojamentos públicos até 2030. Em contraste, o atual Executivo, dirigido pelo Dr. Rui Moreira, acha que 9% das casas camarárias no conjunto de todas as habitações é demasiado. Só porque está acima da média nacional e, portanto, estamos satisfeitos. Não estamos. Um objetivo de 13% até 2025 de habitação municipal no Porto implica a reabilitação Queremos uma cidade justa que previne e combate a desigualdade e a pobreza. Pela dimensão do fenómeno e pela responsabilidade coletiva que representa, é prioritário dotar a cidade do Porto de um plano municipal de prevenção e combate à pobreza. Este plano pretende promover, antes de mais nada, o conhecimento permanente e atualizado sobre o fenómeno, e isto implica a criação de um observatório social na cidade, algo que o Bloco de Esquerda já propôs também neste mandato e que foi recusado, promover um diagnóstico participado e definir prioridades e responsabilidades contratualizadas com todos os diversos atores da cidade. Deverão ser as principais etapas deste plano, que deve legitimamente contar com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência e do novo período de programação dos fundos comunitários entre 2001 e 27. Nomeadamente do Fundo Social Europeu, que ainda por cima tem uma meta, ele próprio, de uma disponibilidade de 25% para a inclusão social. Portanto, temos aqui uma oportunidade de ser claros em relação ao combate à pobreza no uso dos fundos comunitários. O resgate de uma resposta de intervenção comunitária é outro dos nossos desafios e que seja integrada nos bairros de habitação camarária é uma prioridade que destacamos a concretizar através da criação de pelo menos 30 equipas multidisciplinares para este objetivo. E perguntar-me-ão porquê. Porque os bairros, e particularmente os bairros camarários, estão entregues a si próprios. Temos tido a oportunidade ao longo destes primeiros tempos de pré-campanha eleitoral, se assim podemos chamar, de ter estado em quase todos. E em quase todos encontramos a mesma coisa. Um desalento, um deserto de respostas sociais, um deserto de equipamentos abandonados, de equipamentos destruídos e, sobretudo, de falta de capacidade local, porque foi destruída, porque foi abandonada, porque não foi apoiada. E, portanto, para lá daquilo que tem sido uma intervenção em alguns dos bairros, do ponto de vista arquitetónico, que infelizmente é apenas de fachada, porque quando se entra nas casas verifica-se que algumas delas ficaram pior do que estavam antes, ou então no interior continuam exatamente na mesma. Portanto, este tipo de intervenção territorializada de equipas multidisciplinares que possam reavivar, fazer voltar estes bairros a terem uma vida para lá daquilo que têm hoje é absolutamente fundamental e é importante como programa que, de resto, uma vez mais, deverá também poder e deve poder recorrer a fundos comunitários. Neste âmbito, estancar o encerramento de creches
abrir novas, garantir apoios sociais capazes de fazer face à nova realidade e a esta crise social que ainda só agora começou a mostrar aquilo que nos vai trazer, aplicar a tarifa social automática da água a abranger 17 mil famílias ou ainda garantir respostas de habitação, acessibilidade e apoio domiciliário para as cerca de 60 mil pessoas com mais de 65 anos não podem ser medidas continuamente adiadas ou implementadas de forma não adequada com aquilo que são as necessidades das pessoas. Por fim, e pelo combate às desigualdades de género, é inaceitável que ainda não se tenha elaborado e implementado um novo plano municipal para a igualdade de género. Em terceiro lugar, uma cidade saudável garante mais espaços verdes e eficiência do edificado. O Porto quer ser a cidade que constrói os parques que planeou há mais de 15 anos. Ervilha, Bolsa, Asprela, Correios ou Outeiro de Tine e aproximar-se de cidades europeias que ultrapassam os 40 metros quadrados de área verde por habitante. No Porto temos apenas 69 árvores por hectare. Barcelona tem mais do dobro. Para que nos aproximemos destas cidades é necessário arborizar pelo menos 35% das ruas da cidade e garantir que mais de 7 mil árvores são públicas. A cidade deve ainda triplicar o número atual de hortas urbanas, ainda bastante exíguas e muito pouco apoiadas, para valores próximos das 40. Por fim, e porque garantir a qualidade de vida passa por reabilitar a habitação, com o fim de alcançar a eficiência energética, não só o combate à pobreza energética reabilita o edificado e degradado, como também limita as emissões, que representam 22% do total da cidade. Queremos uma cidade diversa, que garante modos suaves e prioriza o transporte público. No Porto, o modo de transporte dominante é o automóvel, com 48% das deslocações. Uma cidade feita para quem nela vive e trabalha, inverte este ciclo e prioriza os modos suaves e os transportes públicos. Para isso, aumenta a extensão dos corredores de bus e garante uma rede de facto ciclável, integrada e com fluxos favoráveis a este meio de deslocação. Constrói ainda parques de estacionamento públicos na entrada da cidade e próximos dos transportes públicos, retirando assim os automóveis da cidade. Para uma cidade mais segura, acessível e menos poluída, é necessário ainda limitar a velocidade a 30 km/h e implementar outras medidas de acalmia de tráfego, como o rebaixamento dos passeios, definição de zonas sem carros e um plano que concretize atravessamentos mais seguros. Esta cidade participa ativamente nas Semanas Europeias de Mobilidade, que se realizam anualmente em setembro e não apenas quando nos apetece. Uma cidade com futuro mobiliza-se para a adaptação às alterações climáticas e coloca a saúde pública na agenda. Para a concretização da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, o Porto aposta na criação de uma rede de monitorização climática à escala municipal. Instala painéis informativos sobre conforto bioclimático e qualidade do ar e dinamiza e envolve redes de participação cidadã para ajustar as respostas às alterações climáticas e às necessidades das pessoas. Adota ainda as recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre cidades saudáveis e o papel do poder local. Finalmente, uma cidade democrática envolve e valoriza a participação e a reivindicação das pessoas. Na cidade que queremos é possível uma outra forma de governar. Privilegia-se a voz das pessoas, todas as pessoas, que podem e devem participar na identificação coletiva dos problemas e construção de soluções. Apoia-se as coletividades, as associações e agentes culturais sem paternalismos ou asfixia e garante-se estruturas públicas para o seu trabalho, assim como recursos, nomeadamente, uma vez mais, os fundos comunitários que devem ser acessíveis a este tipo de associações. Esta cidade e quem a dirige estarão ainda abertos a receber os coletivos, movimentos e associações nos seus espaços de reunião e decisão, sem entraves e com espaço dedicado. A candidatura e os eleitos do Bloco de Esquerda estarão sempre no combate pela transformação a favor de quem cá vive e trabalha. Uma cidade pode ser rica, mas generosa. Pode ser cosmopolita e respeitar quem cá vive. Pode desenvolver-se e atrair população sem expulsar quem incomoda por não estar à altura do padrão de cidadãos que se têm por desejáveis. Pode ser segura se enfrentar os problemas de forma solidária, sem diabolizar as vítimas. Pode ser moderna, por fim, conservando o seu património histórico e social. É por isso que dizemos que há tanto a fazer pela cidade toda, tanto a fazer para uma cidade mais justa e diversa. Muito obrigado, estamos à disposição. A ideia destas equipas técnicas é fazer aquilo que sempre deveria ter existido, ou seja, quando se criam espaços desta natureza, que por si só
Já tem alguns riscos de guetização, da maneira como foram construídos, onde foram construídos e por que foram construídos, porque muitas das vezes foi justamente para afastar as populações dos sítios onde elas viviam antes, e isso acentuou-se nos últimos tempos. A ideia é que, ao menos, esses espaços sejam dotados de uma intervenção comunitária que permita que as pessoas tenham serviços, que possam eles próprios dinamizar um conjunto de atividades, corresponsabilizando-se por aquilo que é o seu território, a sua comunidade, e, portanto, criando associações, nomeadamente revitalizando e criando associações de moradores, mas também associações esportivas, culturais, que algumas delas existiram, algumas ainda existem, mas com uma dificuldade enorme de sobrevivência. Portanto, o que nós acreditamos é que para voltar, nos casos, começar, noutros, para voltar a ter este tipo de dinâmica que se cria, enfim, de intervenção comunitária, é necessário, de facto, o recurso a profissionais que possam estar nestes territórios durante o tempo necessário, não é para ficarem eternamente, aliás, deveriam vir com prazo de validade, deveriam vir com um espaço concreto. Em 5 anos trabalhavam para criar autonomia, empoderar as populações e criar um espaço onde seja possível viver com dignidade, com serviços, que evidentemente têm que ser complementados também com a oferta pública desses mesmos serviços. Não podemos também agora pensar que as populações vão elas responder sozinhas aos seus problemas. Agora, se queremos que haja participação, cidadania a sério, temos de ser capazes de recuperar isto. E acreditamos que, ainda por cima, na sequência de uma pandemia, desta pandemia, e daquilo que está a provocar também nestas pessoas que vivem mais frágeis, em sítios mais complexos do ponto de vista da própria cidade, mais urgente se faz a intervenção, nomeadamente de alguns profissionais, para poder fazer este processo de reconversão, digamos assim, social destes territórios. Sim, na nossa ideia, um observatório, há sempre muita dificuldade de entendimento do que é rigorosamente um observatório. Portanto, muitas das vezes, a maior parte daquilo que se chama observatórios são miradores e pouco mais do que isso. Ou então são sistemas de informação, ou então são, por isso simplesmente, um conjunto de indicadores que são agrupados e colecionados numa qualquer base de dados. Um observatório como aquele que nós propomos é um observatório que, antes de mais nada, é um observatório participado e, portanto, tem que ter autonomia. E, portanto, sim, não é, resposta direta à sua pergunta, não é um serviço da Câmara Municipal do Porto, é uma estrutura que deve ser autónoma, do ponto de vista científico e do ponto de vista da sua capacidade de análise e de proposta de recomendação, porque é isso mesmo para isso que ele deve servir. Antes de mais nada, deve ser para conhecer, porque um dos problemas da cidade é que conhece muito mal os problemas sociais. Ou, eu diria, se calhar pior ainda, julga que conhece e que tem todas as certezas, que é a parte pior ainda. Portanto, era necessário este instrumento com credibilidade científica e autonomia para justamente produzir esse conhecimento, sistematizando a informação que existe, criando informação e indicadores para qualificar esta informação. A partir daí, será um instrumento fundamental justamente para propor medidas de política pública, neste caso ao nível municipal, para melhorarmos a nossa situação, com a vantagem de que acompanha, monitoriza e vai atualizando sempre a informação, para não termos sempre que andar a contar os sem-abrigo, sempre que é preciso, de uma forma que ainda por cima naturalmente nos dá indicadores muito enviesados e muito subjetivos. Mas se quiser que lhe diga também qual é a proposta em termos metodológicos deste observatório, também não é uma torre de marfim ou num sítio qualquer em que ninguém pode entrar. Não, é precisamente o contrário. Portanto, não é uma estrutura meramente académica numa qualquer universidade ou centro de investigação. É uma estrutura da cidade, com autonomia para poder ter a liberdade de pensamento e de análise suficiente, mas que depois vai concretamente ouvir as pessoas todas, nomeadamente ouvir os dirigentes políticos, os dirigentes associativos, as pessoas que vivem os próprios problemas e, na soma disso tudo, é que temos o conjunto das recomendações que devem ser feitas à cidade. E as recomendações não são só ao município, não são só à Câmara Municipal, são para todos os atores, são para todos aqueles que intervêm na vida pública. O objetivo também seria que as cidades fossem tornadas públicas para que cada um desses intervenientes Claro. também pudesse Sim, sim. sugerir novos projetos. Sim. Mas para desmistificar sempre, porque o Dr. Rui Moreira, das vezes em que isto foi proposto, dá sempre a ideia de que, para já que já há muito conhecimento, segundo que os observatórios está o inferno cheio, este não é um observatório para fazer um relatório anual ou de 2 em 2 anos e pronto. Não, é um observatório que pretende também dinamizar a própria participação das pessoas no conhecimento e na produção de conhecimento. Portanto, é um organismo vivo, participado,
e que não custa tanto dinheiro quanto o Sr. Dr. Rui Moreira pensa. Se não houver mais perguntas. É? Ok. Ok. Muito obrigado pela vossa participação e presença.